Sabe por que sua estratégia de prospecção não dá certo? Porque você não segue um método. Você acha que prospecção é pura e simplesmente sair correndo desesperado atrás de clientes que talvez sequer querem falar com você. Então, se você tem essa dificuldade, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como é que você vai fazer isso do zero para começar a ter sucesso com as suas prospecções. Fechado? Fala pessoal, aqui é o Vitor Peixoto e hoje a gente vai falar sobre prospecção de clientes. Na verdade, nós teremos um mês inteiro abordando esse assunto. A gente vai falar de prospecção ao longo de todo o mês de março. E por que a gente vai fazer isso? Porque agora, no mês passado, em fevereiro, eu rodei uma rápida pesquisa com os principais vendedores aí no segmento de software e automação comercial do Brasil para tentar entender quais eram as principais dificuldades desse pessoal. E a esmagadora maioria desses vendedores me reportaram o seguinte: cara, eu tenho muita dificuldade com prospecção. Eu falei, então, já que existe a dificuldade, vamos aproveitar então a oportunidade para abordar esse assunto de um jeito que ninguém costuma abordar, tá bom? Então hoje a gente vai começar com o tema como começar um trabalho de prospecção do zero. Vamos dizer que você nunca fez isso na sua vida, ou você faz e por qualquer motivo que seja você acha que não está fazendo isso bem feito do jeito que poderia, você quer ter uma performance melhor com prospecção, então a ideia do vídeo de hoje é a gente tocar nesse tema, tá bom? Agora, antes disso, antes de qualquer coisa, não se esquece de clicar aqui no botão, se inscrever no canal, deixar lá o sininho ativo, porque todas as vezes que a gente tiver vídeo novo, automaticamente você vai ser avisado. Fechado? Então vamos começar a falar de prospecção. Cara, prospecção, sem dúvida nenhuma, é o tema mais complexo para todos os vendedores. Então você pega vendedores desde os mais júniores até os mais experientes, todos eles falam para mim o seguinte, falam, Vitor, eu tenho uma dificuldade absurda para conquistar novos clientes. Fazer prospecção para mim é muito difícil e na boa, eu sou obrigado a concordar com eles. Prospectar cliente, de fato, é uma coisa bastante complicada. Você ligar muitas vezes sem saber como é que o cliente do lado de lá vai reagir, sem ter um plano muito bem formatado na tua cabeça para poder saber de que forma você vai abordar esse cliente, sem dúvida nenhuma você deve, se caso você faça isso dessa forma, você deve conviver com aquela situação de tomar muito mais nãos do que sims. Então quer dizer, você passa pedaços e pedaços do seu dia, da sua semana, desenvolvendo um trabalho desse para tomar um monte de não. E aí, às vezes, quando você tem um sim, quer dizer, quando um cliente de repente desperta interesse e resolve falar com você, às vezes você não está nem muito bem preparado para isso, porque você está tão acostumado a levar não, você está tão acostumado com o cliente te dando portada na cara, que de repente quando chega um sim, você fala, vixe, agora, o que eu faço com isso? Né? Não sei nem muito bem por onde começar. Então, o que a gente precisa ter em mente, né? O primeiro ponto é que, assim, prospecção, de fato, é um negócio bastante difícil de fazer, de fato, dá bastante trabalho e requer preparação, tá? Pessoalmente, eu entendo que o vendedor, ele precisa dedicar um pedaço menor do tempo dele para fazer prospecção e dedicar um pedaço maior do tempo dele para para atender bem os clientes do jeito que precisa. Então, montar as propostas comerciais, fazer as apresentações, fazer os follow-ups, as reuniões, cuidar do cliente, fazer as reuniões de fechamento, fazer passagem de bastão dos projetos para os times técnicos. Então, na minha leitura, o vendedor ele precisa dedicar menos tempo, obviamente, para fazer o processo de prospecção e mais tempo para fazer o processo de venda. Mas existem empresas que, enfim, não pensam dessa forma, não cabe a mim julgar. A gente até vai ter um conteúdo específico essa semana para falar sobre esse assunto, durante esse mês para falar sobre esse assunto, mas não cabe a mim julgar. O que é importante aqui é a gente deixar claro então o seguinte, que pro vendedor que precisa fazer uma série de outras coisas além de prospectar, um método é ainda mais importante, porque esse método tende a melhorar os resultados dele, tende a fazer com que os resultados sejam melhores, tanto do ponto de vista de assertividade, ou seja, falar com menos clientes para atingir o objetivo, quanto do ponto de vista de qualidade,
falar com os clientes certos, os clientes que vão estar mais dispostos a fazer uma compra, tá bom? Então, por conta disso, a gente desenvolveu uma metodologia dentro da Multiplico para poder cuidar disso, tá? Então, nós temos uma metodologia específica para quem prospecta clientes, e essa metodologia se chama IRPD. Legal, metodologia IRPD. O que significa a metodologia IRPD? São os 4 pontos, os 4 grandes grupos de atividades, de ações que o vendedor ou que quem vai trabalhar com prospecção precisa tomar cuidado na hora de montar o seu plano, para fazer ele de uma forma bem feita, para fazer ele com qualidade. Então vamos lá, o que significa a metodologia IRPD? Vamos falar desses 4 pontos. Primeiro ponto são os influenciadores, ponto número 2 é a região onde você vai trabalhar, ponto número 3, produto e ponto número 4, quarto, discurso, tá bom? Vamos começar falando então do primeiro ponto, influenciadores. Nós partimos do princípio do seguinte, aonde você tem um cliente satisfeito, a chance de você arrumar um novo cliente é muito maior do que onde você não tem um cliente satisfeito. Então eu vou repetir. Aonde você tem um cliente satisfeito, existe a grande probabilidade, possibilidade de você arrumar um prospect para poder trabalhar. Então, a gente parte do seguinte princípio. Todo vendedor tem uma lista de contatos. Sejam esses contatos clientes, sejam esses contatos amigos, sejam esses contatos parceiros. Eu parto do princípio de que o celular do vendedor é uma biblioteca de grandes oportunidades de negócio, basta que o vendedor também encare da mesma forma que eu encaro a minha, por exemplo, tá bom? Então, partindo desse princípio, o que acontece? O vendedor tem lá no celular dele diversos contatos de clientes, diversos contatos de amigos, diversos contatos de parceiros. Qual é a primeira coisa que eu peço para o vendedor fazer quando ele vai começar um trabalho de prospecção estruturado? Fazer uma lista. Aí ele pode usar o Excel, ele pode usar o Word, ele pode usar qualquer ferramenta que for. Uma lista com todos os clientes satisfeitos, uma lista com todos os parceiros e amigos que ele tem. De preferência em ordem, inclusive, de relacionamento. Então, os que você tem o melhor relacionamento, você vai colocar no topo da lista, do maior para o menor, assim, tanto para clientes quanto para parceiros e amigos. Qual é o objetivo disso? Esses influenciadores, essas pessoas que você tem na sua lista de contatos, são a principal mola para que você consiga fazer negócios com outros clientes. E isso é óbvio, porque se você tem, por exemplo, vamos pegar aqui hipoteticamente um exemplo, você tem 5 clientes aqui em Barueri é aqui do lado da minha casa. Então você tem 5 clientes muito satisfeitos em Barueri, que compram determinada solução, determinado produto ou determinado serviço da tua empresa. Aonde esses 5 clientes estão, vamos supor que esses 5 caras estejam satisfeitos com o seu serviço, com o seu produto, com a prestação, enfim, de serviço que você está vendendo para ele. É muito mais fácil você conquistar novos clientes a partir de bons prospects, né, nessa região, do que você ir, por exemplo, 30, 40, 50 quilômetros para frente. Por quê? Porque esses clientes, que nós vamos chamar então de influenciadores, eles podem conhecer outros empresários que estão precisando de serviços muito similares, ou mesmo que não conheçam, eles podem servir depois de referência para você dar para empresários onde você está prospectando. E a mesma coisa, amigos e parceiros. Então, de repente, você tem uma revenda de automação comercial e você tem lá os seus 5 clientes em Barueri. A chance de você conquistar um novo cliente a partir da indicação de um cliente seu carteirizado é muito grande. Porque ele conhece, ele conversa. Os empresários conversam entre si. Então, você vai começar a fazer um trabalho de prospecção, a primeira coisa que você tem que fazer é montar essa lista e ligar. Falar, eu estou precisando de ajuda. Você conhece clientes igual você, aí, empresários igual você na sua região, que de repente você poderia me indicar, que estão com dificuldade com o fornecedor, com o parceiro atual deles? Você pode me ajudar com isso?
E da mesma forma, no momento em que você estiver conversando com uma empresa, você pode também ligar para esse cliente ou para esse parceiro e falar, olha só, estou conversando com a empresa tal, você pode me ajudar? Eu vou pedir para eles te ligarem. Você pode me ajudar dando uma referência, falando o que você acha do meu serviço e tudo mais? E aí é óbvio que, se o cliente está de fato satisfeito, ele não vai ter problema nenhum em recomendar o seu trabalho. Então, a sua rede de influenciadores é muito importante que você organize para que seu trabalho de prospecção dê certo. Uma vez organizado isso, você precisa entender a região, tá bom? Então, vamos começar a pensar o seguinte, de novo, pegando o exemplo hipotético dos 5 clientes satisfeitos que você tem em Barueri. Existe uma determinada região em que esses clientes conseguem emprestar autoridade, tá? Então, se você estiver falando com clientes, com prospects em cidades vizinhas de Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira, Carapicuíba, Osasco, são todas próximas aqui de Barueri, o fato de você atender bem esses clientes vai ajudar. Então você consegue dar a referência e essa referência ainda é percebida como algo positivo. Agora, se você estiver falando, por exemplo, com um cliente em São Roque, você já está em São Roque a aproximadamente 35 quilômetros de distância de Barueri, o fato de você ter 5 clientes satisfeitos em Barueri já não influencia tanto o cliente, porque as regiões são distantes. Então, quando você vai começar a trabalhar um processo estruturado de prospecção, você também precisa observar isso. Qual é a região onde eu vou usar essa estratégia e que os clientes, parceiros, amigos que eu tenho, que influenciam o mercado, vão conseguir influenciar positivamente essa região onde eu quero trabalhar? Isso é fundamental. Obviamente que depois de um tempo você precisa começar a ir para regiões mais afastadas, porque você começa, entre aspas, a zerar o mercado onde você está em volta. Só que leva muito tempo até que isso aconteça. Então é importante você ter em mente que você precisa olhar para a sua carteira de influenciadores e olhar para a região onde você vai trabalhar para se beneficiar dessas indicações, da influência deles. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. Adianta, por exemplo, você virar para um consumidor de São Paulo, aonde o McDonald's é o principal fast food que tem, e virar para ele e falar assim, olha cara, eu se fosse você começava a ir no Bob's, porque lá no Rio de Janeiro o Bob's é maior. Não faz efeito. Da mesma forma que você chegar para alguém que está no Nordeste ou que está na região Norte do país e falar assim, eu gosto de comprar no Pão de Açúcar porque o Pão de Açúcar para mim é o mercado top, assim, sei lá, por qualquer motivo que seja, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu nem vou muito ao Pão de Açúcar, estou só dando um exemplo porque é uma rede muito grande, gigantesca, uma das maiores do país em faturamento, uma das 3 mais, só que lá no Nordeste e no Norte a presença é pequena. Então lá exerce pouca influência. Você virar e falar para um cliente do norte do Brasil, por exemplo, um cliente que está no Amazonas, você virar para ele e falar assim, olha, eu atendo o HiperDB, eu atendo o Veneza, supermercados, que são redes muito boas de supermercado lá em Manaus, tem um peso muito maior. Você fala assim, olha, eu atendo Pão de Açúcar em São Paulo. O cara vai falar, tá, mas São Paulo está distante. O fato de você atender bem em São Paulo não significa que você vai atender bem a minha região. Então, a influência em conjunto com a região é extremamente importante. Vitor, mas tem empresas que influenciam nacionalmente? Tem. Obviamente que esse cuidado você
você pode tomar, você pode dosar. Mas na esmagadora maioria das vezes, a região onde está o seu cliente, que você vai usar como influenciador, é tão importante quanto ter o próprio cliente em si, para você poder montar o seu mapa de prospecção. E aí você vai começar, obviamente, por essas regiões. Depois vem a terceira coisa importante da metodologia RPD, que é o produto, ou os produtos que você vai oferecer. Então imagina que você trabalha numa empresa que tem dezenas, centenas, milhares de produtos. Você não pode, na tua estratégia de prospecção, abrir uma mala e falar assim, toma, eu tenho tudo isso daqui, escolhe o que você quer comprar. O cliente não tem nem prazer em fazer essa compra, porque você está delegando ao cliente escolher dentro de um universo de produtos o que ele quer. Então a sua prospecção ela também precisa ser direcionada, e ela precisa ser direcionada à oferta prioritária, pelo menos inicial, aos mesmos produtos, serviços e soluções que você já entrega na região para os seus clientes referência. Para que o cliente que você está prospectando consiga estabelecer um comparativo na cabeça dele. Então ele olha o seu cliente que influencia a região, ele olha a região e ele olha o produto e serviço e tudo se conversa. Então, digamos, pegando novamente, hipoteticamente, a situação onde você atende 5 bons clientes na região de Barueri com software de gestão. Então você fornece para esses caras software de gestão, financeiro, fiscal, contábil, o que quer que seja. O que você tem que buscar prioritariamente? Clientes em Barueri, onde você possa vender o seu software de gestão. Porque aí você vai conseguir estabelecer um comparativo. E outra, aquele empresário que deve te indicar para outros clientes, ou aquele parceiro seu de negócios, aquele consultor que você conhece, aquele amigo que você conhece, para ele também é mais fácil estabelecer um comparativo e gerar um prospect para você de qualidade se a gente estiver falando das mesmas coisas. Se você começa a falar de muito produto, se você começa a falar de muito serviço, se você começa a falar de muitas coisas, você bagunça a cabeça do cliente, você não leva clareza para ele. E aí você começa a ter dificuldade de demonstrar para o cliente aonde estão de fato as suas forças e a sua capacidade. Por isso que é muito importante você escolher também por região quais os produtos que você vai focar. Você tende a ser muito mais assertivo fazendo isso, porque toda a sua conversa, toda a sua estratégia, ela vai conversar. E por último, o quarto tópico da estratégia RPD, a gente tem o discurso. Então, o que é o discurso? O discurso é a forma como você vai fazer a abordagem para esses novos prospects. Uma coisa é você ligar de forma completamente desestruturada, sem saber com quem você está falando, de que forma você está falando, quase que pedindo um favor para o cliente te receber. Outra muito diferente é você, com base nas informações que você já montou ali e com base em uma pesquisa de mercado para saber com os seus clientes lá quem é o teu principal concorrente na região, o preço que ele pratica e a forma como ele entrega o serviço, e você em cima disso montar uma abordagem que leve o cliente a pensar o seguinte, pô, eu preciso dar uma chance para ele, porque aí é que você está ganhando o jogo. É quando você leva o cliente a uma reflexão e o cliente olha e fala assim, putz, eu entendi o que essa empresa pode fazer de bom para mim. Quando você não é claro nessa mensagem e você transfere para o cliente interpretar aquilo que você está falando no processo de prospecção, o cliente também é levado a refletir e fala, caramba, por que eu vou dar uma oportunidade? Minha agenda é tão corrida, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou falar com o Victor para que ele vai vir aqui falar a mesma coisa que todo mundo me fala. Então você precisa demonstrar diferenciais. O seu discurso ele precisa ser focado em demonstrar diferenciais. E aí você precisa conhecer um pouco o mercado, a região onde você vai trabalhar, para poder facilmente montar isso. Você monta um discurso de uma forma que o cliente fala assim, cara, eu preciso ouvir ele, eu preciso prestar atenção. Isso que ele está me falando faz total sentido. Eu tenho esse problema hoje. Caramba, tem alguém me ligando e falando alguma coisa diferente. Então, se você monta a metodologia
e RPD, exatamente da forma como eu acabei de falar para você que você tem que fazer, a sua chance de ter sucesso no seu processo de prospecção aumenta drasticamente porque você está preparado. Você não está simplesmente jogando informação no ar e falando assim, com 200, 300, 400 empresas, até que uma vire para você e fala, olha, eu estou interessado em falar contigo. Aí você fala, graças a Deus, consegui achar uma. Porque não é assim que a coisa funciona. O seu tempo vale muito dinheiro e você tem que usar ele de forma correta. Então, para você usar ele de forma correta, você precisa seguir uma metodologia, porque caso contrário, a chance de você ter algum tipo de problema fazendo esse processo é muito grande. Fechado? Então, espero que isso tenha feito sentido para você. Gostaria que você, vendedor, que trabalha aí com prospecção, começasse a colocar a metodologia RPD em prática amanhã e começasse a marcar a gente aqui em comentário falando, poxa, isso está dando super certo para mim, já melhorou pra caramba o meu processo, melhorou pra caramba, tô mais objetivo, a coisa tá mais legal. Então, por favor, eu quero ouvir a sua opinião, fico aguardando aqui o seu feedback e desejo a você excelentes vendas e ótimos prospects. Fechado? Muito obrigado!